A Mulher e o Dragão e a Besta que Subiu do Mar. Apresentador e pesquisador Edmilson Silva. Apocalipse. Satanás, o Deus, Zeus, para tomar o lugar do Altíssimo para ser semelhante. Esse trabalho foi em prol, justamente para mostrar para vocês de como é que desvenda os mistérios de Apocalipse. Tem muitos pesquisadores, gente formada em diversas áreas para descobrir Apocalipse, cristãos. Os cristãos nunca vão descobrir todo o Apocalipse, porque as profecias não foi para os cristãos, foi para o povo do Eterno, com as descendências estrangeira, desde a dispensação de Esdras e Neemias. E quando se fala aqui dragão, está se referindo a Satanás, e a mulher se referindo à perseguição da mãe de Salvador. E a besta que subiu do mar é o sistema sacerdotal na época de Roma Imperial, onde ela conquistou a maioria das pessoas para adorar Deus, que na época era declinada para Zeus, chamado para Zeus. Essa palavra Deus, os indo-europeus na época chamava para Zeus, que o nome de Zeus na Grécia era Dia, Júpiter. Antes, esse nome só veio aparecer já depois, Zeus, porque quando vocês dizem Deus, Deus está declinando de Zeus. A letra D, a terceira declinação da letra Z de Zeus. Então ele se tornou semelhante ao Altíssimo. Por onde? Pelo sistema sacerdotal do Império Romano na época, que se transformou no sistema papal, para todo adorar Cristo. Então, para com que vocês venham entender, o nome do Criador já era ocultado desde Abraão, Isaac e Jacó, e os sacerdotes ocultavam na época. Quando o filho veio, ele veio com o nome do pai, Iarro. Veja lá no Novo Testamento o nome dele, em João 17, que ele diz: em teu nome que me deste. Vá lá, veja isso. E também como ele diz, eu e o Pai somos um. Veja que o povo de Israel tem o trigrama do nome do Criador. A cidade também, mas só que isso daí já foi modificado pelos próprios maçoretas. Se você não souber do forjamento dos maçoretas, certamente você nunca descobrirá o nome do Criador. Está no povo e está na cidade. Todos os profetas têm o nome do Criador, como Ieremiarro, Yeshaiarro, tem Zacariarro, tudo tem Iarro no final, gente. O trigrama são as 3 letras do tetagrama. A pronúncia são essas. Então, Satanás se tornou semelhante ao Altíssimo para ser adorado. A gente vai ver agora como foi que se criou através de Apocalipse. Apocalipse tem ligação com Daniel, é a continuidade, porque foi fechado o selo, o livro, aliás, e selado com 7 selos, e foi aberto em Daniel, foi aberto em Ahuranã, que eles querem dizer João, já é outra transliteração errada. Não existe, não pode mudar o nome, porque o nome do povo de Israel tem um trigrama do Criador e expressa poder. Se mudar o nome do povo de Israel, o que acontece? Satanás se aposta, foi isso que ele fez. Se o nome do filho é Iarro, com a sua vinda terrena recebeu a palavra salvação, que lá ele se Iarro é a salvação,
que na língua dele eles chamam de Yahushua, porque todo nome no hebraico se expressa palavras de poder. Todos têm um significado, gente. Se muda o nome, não é o Criador, porque a identidade do Criador está no povo e na cidade de Israel. Satanás já vem há muito tempo lutando para exterminar com o povo de Israel, por causa que tem o nome do Criador. E aonde ele tentou, já a última vez que ele tentou exterminar foi através de Adolfo Hitler, apoiado pela Igreja Católica Apostólica Romana, para exterminar na época de Adolfo Hitler. E agora vai querer exterminar de novo. Está querendo exterminar, aliás, tendo guerras ao redor de Israel. Só porque o Criador, como promessa, deu para o povo de Israel a sua terra novamente, que trouxe dos 4 cantos do mundo, como diz na profecia, para estabelecer Israel. Mas esse povo não vai vencer porque Israel está sendo a maior potência do mundo. Sabe por quê? Porque o Criador zela pelo nome dele que está no povo e na cidade, que é a identidade. Aqueles que adoram Cristo e Jesus Cristo e Deus está adorando Zeus e Prometeu, porque pegaram o nome mudado de Jesus. Jesus não tem nenhum significado de salvação, quanto mais o trigrama do Criador. Por isso, como não tem, eles acrescentaram o Cristo, que significa ungido. Isso foi o sistema sacerdotal de Deus na época. E colocaram a estátua de Zeus, de Deus, para ser adorado. Depois que criou a diáspora, fez com que a maioria dos Yahudim fossem mortos ali, e muitos escaparam. Aí criou o cristianismo dentro lá de Israel, através dos gregos. Criou o cristianismo também lá dentro de Roma. Nero e outros já expulsavam os judeus de Roma na intenção de fazer isso. Por quê? Porque o sistema sacerdotal estava sendo, e o governamental estava sendo atingido na época pela religião dos Yahudins e pelo novo conceito do Mashiach. Então era isso, gente, o sistema sacerdotal que criou o cristianismo para adorar Cristo, que justamente para ele erguer o seu império, o sistema sacerdotal de Deus, que hoje a gente já se vê que é o Vaticano que vai ser destruído, todo o sistema papal vai ser destruído, toda a religião cristã vão fechar as portas futuramente. Vamos lá para você ter certeza. Símbolos proféticos, veja só. Símbolo profético, que aqui mulher, estrela, cauda, dragão, água, o mar, cordeiro, asas. Aí então a mulher, no significado, vem ser igreja, pessoa, até aqui as referências bíblicas, só procurarem lá. Estrela é mensageiro, caudas é falsos mensageiros ou mentira, dragão é o diabo ou pessoa, porque o diabo usa pessoa, como tem em Apocalipse. Água, o mar, significa povos, línguas e nações. Cordeiro é o salvador, e asas, domínio, proteção e refúgio. Asa significa isso. Já? Vamos lá então. A mulher e o dragão. Aqui vai falar sobre o estabelecimento do reino de Satanás, que ele queria estabelecer seu reino e não conseguiu. Veio estabelecer na terra. Vamos lá. E viu, Apocalipse 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher, igreja, isso daqui está se referindo a Miriam, a mãe do Salvador, vestida de sol, de luz, tendo a lua, as trevas debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas, que são os 12 mensageiros, que a protege, e sobre a sua cabeça. Estava grávida, olha aqui, na época que ela estava grávida, na ânsia, gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar luz. Veja,
Isso se refere à mulher, que é a igreja, com dores de dar à luz ao homem. Refere-se simbolicamente à gravidez de Miriam, para dar à luz ao Salvador de Israel. Está aqui Mateus. Isso se refere a Miriam. A mulher e o dragão é Satanás, quando foi lançado dos céus à terra. Vamos lá, a luta de Satanás para querer exterminar com o nascimento do Salvador. O dragão, agora vamos ver quem é o dragão, que é Satanás. Como foi que estabeleceu o reino? Como foi para ele estabelecer o reino dele? Antes disso, você vai ver muita coisa. Viu-se também outro sinal no céu, eis com um grande dragão vermelho. Satanás é o Roma imperial sacerdotal, porque ele usou Roma imperial sacerdotal, ele criou na Grécia isso. Depois passou para Roma. Roma adquiriu toda a cultura da Grécia, a gente sabe disso, isso daí explica em história. Cavalo vermelho, o que quer dizer ele? Roma sacerdotal, que se transformou em Roma papal. O cavalo vermelho se põe isso em Apocalipse, gente. Que tem 7 cabeças, 7 colinas, que se diz lá, 7 reis, quando ergueu o próprio império, que é o Vaticano, que já ergueu, a gente vê. E 10 chifres, são os 10 reinos bárbaros. Os 10 reinos bárbaros. Sobre a sua cabeça 7 diademas. Isso quer dizer 7 domínios, 7 espíritos para ajudar ele, porque os espíritos têm que fazer corrente. E os 7 poderosos reinos fixados, como Alemanha, França, esses 7 espíritos estão dominando Alemanha, França, Suíça, Portugal, Espanha, enfim, para se unirem junto futuramente, que é lá na besta que surgiu da terra, que é para perseguir o povo que for pregar o nome do Criador na língua original, que os outros nomes foram criados pelos tradutores. Se você ver outros vídeos meus, vocês vão deparar com isso, porque vem desvendando todos os mistérios. Em sua cauda, sua mentira, levou-se para ser a terça parte das estrelas, significa mensageiro, estrelas dos céus, e lançou sobre a terra. E o dragão, que é Satanás, parou diante da Miriam, da mulher, que havia de dar a luz, para que, dando a luz, lhe tragasse o filho. Ele queria já matar o filho antes de nascer. Ele planejou através de quem? Vocês sabem de quem? Foi através de Herodes, que já conheceu o enigma. Sabe que é o enigma? Segredo do povo Yahudim, que ia nascer o Mashiach, um rei de Israel. Entenderam agora? Para o vídeo e veja aqui de novo. Vamos lá. Nascimento do Salvador. Como foi que se deu? Aqui está dizendo tudo. No versículo 5. E deu à luz a um filho, que o nome é Yahu. O nome do Salvador, que ele diz que tem o mesmo nome do Criador, que é o mais excelente do nome entre os dos Yahudins, porque o nome dos Yahudins vieram com o nome do Criador, mas o significado, ele não veio só com tetragrama, Yahu chamado. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um, o nome que tu me o teu nome que me deste. Veja isso. Você encontra esses muitos versículos que indicam que é o nome dele nos evangelhos. No Novo Testamento, gente. E o nome dele também é este, porque quando Shalom, aqui já transliteraram para o nosso nome, ou nosso português, desculpa, já de Salomão, que não tem nada a ver, quando ele pergunta para o Criador como é o nome do Criador e de seu filho, e você vê lá em hebraico, pode ir lá pegar as páginas, lá em Provérbio 30, você vai ver o que Shalom perguntou, e veja lá o livro de Shalom para você ver a forma Iá e a forma Yarro como tetragrama. Iá é a forma mais primitiva que houve naquela época para eles pronunciarem. É o mesmo nome do filho, então
o Império Romano naquela época apagou o nome do Mashiach nas perseguições dos apóstolos, matando muitos. Foi por isso que muitos ficaram calados naquela época. Aí foram para eles implantarem o cristianismo, já pegando da seita dos nazireus, depois que eles criaram a diáspora, onde já se viu um pouco cristão fazer uma religião grandona ali para conquistar o império. Não foi, gente, foi o próprio sacerdote de Deus que fez isso. Pegou só os gregos mesmo para fundar o cristianismo, porque o cristianismo veio dos gregos. Os gregos muitos não tinham conhecimento nem noção de como era o hebraico, a língua hebraica. O Yahudim tinha os gregos como estrangeiros ali, gente. Não se contaminavam por causa que eles adoravam vários Elohims. Os outros que eram dispersos, que era casado com estrangeiro, esses daí sim que tentavam buscar em conhecer as línguas, buscar em ter relacionamento assim quase pessoal com eles, mas não praticava determinadas coisas. Muitos também casaram com gregos e romanos na época, mas não quer dizer nada, gente. Eles lá aprendiam a própria língua, eles se igualavam dentro das sinagogas. Veja isso que está lá escrito. Era dificultoso passar o nome do Criador para o povo grego, sabe por quê? Porque não tem um som da letra, não tem um som correspondente à letra Re no grego. E nem o Shin também, que é o chiado. E se não tem um som do Re nem o chiado, oculta o nome do Criador, mas o significado o nome do Criador, mais o significado no caso da salvação. Os hebreus chamavam para o Mashiach Yahushua. Por quê? Porque eles chamavam, na nossa linguagem, que quer dizer Yahu da salvação. E no verbo, na forma verbal, eu sou a salvação. Entenderam? Então vamos lá. Nascimento do Salvador, versículo 5. E deu à luz a um filho, Yahu, um varão que há de regar todas as nações com varas de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Elohim, para o seu trono. Cumprimento da morte e ressurreição. Isso daqui refere a isso. Cumprimento da morte e ressurreição. Que já está dizendo sobre a morte e a ressurreição dele. Aí já vem recontando a história de novo. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Elohim. Para que ali fosse alimentado durante 1260 dias. Daqui 1260 dias, que é correspondente a 42 meses. 3 anos e meio eles passaram no deserto, só vieram de lá quando souberam que Herodes morreu. Corresponde no máximo no ano 3 depois de Cristo. Vamos lá. Satanás queria aqui já está falando que Satanás queria estabelecer seu reino nos céus, mas não conseguiu, foi expelido pelo Miquel. Isso que não é Miguel, é Miquel, o nome do mensageiro. O versículo 7. Houve batalha no céu, e Miquel e seus mensageiros batalharam contra o dragão, que é o diabo. E batalhando o dragão e os seus mensageiros. Que eles querem colocar anjo, mas não tem nada a ver. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, porque foram expelidos para a terra, onde caíram na água, na mata, na terra e no ar. E os que ficaram no ar, que são os mais poderosos, como os dios e outras deidades daí dos outros povos, como Krishna, como Horus, lá do Egito, enfim, vários que ficaram, esses espíritos ficaram no ar. E Zeus foi um dos principais, que ele começou a se manifestar na Babilônia de Nabucodonosor e veio para na Roma sacerdotal de Zeus. Passou de Babilônia, passou para a Grécia, da Grécia veio vindo.
E foi precipitado o dragão e a antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus mensageiros foram lançados com ele. Veja isso. Como não conseguiu estabelecer seu reino nos céus, estabeleceu no Império Cristão. Todos que adoram Cristo, Jesus Cristo. Vejam, e Yeshayahu, Isaías, que eles querem dizer nessa língua que não tem nada a ver também, já ocultaram, porque o nome do Yeshayahu tem um trigrama do Criador Yahu. Isaías não tem, como os tradutores mudaram. Por isso, quando você vai procurar o nome do Criador na nossa Bíblia, não encontra. Colocaram elemento pagão dentro da cultura grega e passaram para nós isso. Então, Yeshayahu 14, 12 a 14. Veja aqui como ele foi estabelecer, Satanás foi estabelecer seu reino em Babilônia. Aí passou para a Babilônia de Roma sacerdotal, porque Roma sacerdotal adquiriu já da Grécia esses costumes, gente. Começou por Síria, lutando com o Egito na época grega, quando o Império Grego foi dividido em 4 na época. Isso é história, gente. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, que é a estrela da manhã? Dia, que era dito para Júpiter, que é Júpiter, que a gente chama, mas é Júpiter, e que é o querube. Filho da alva, porque filho da alva é branco, é santo, ele foi santo, e o querube, e hoje se transforma em anjo de luz. Como não foste cortado por terra, tu que debilitavas, enfraquecias as mentes das nações. Ele está fazendo isso para todo mundo acreditar nele. Ele está fazendo sinais e prodígios, se manifestando semelhante ao Criador. Debilitava as mentes das nações, e tu dizes em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, dos mensageiros do Altíssimo, exaltarei o meu trono. E no monte, em várias congregações, assembleia, está falando, já referindo já para o futuro nosso, isso aqui. Me assentarei ao lado do norte, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa profecia foi designada para a Babilônia de Nabucodonosor, mas a Babilônia profética, isso daqui ainda continua, gente, que a Babilônia profética está em Apocalipse. Ele começou na Babilônia de Nabucodonosor, passou, depois que foi destruído Babilônia pelos persas, ainda ficou gente na Babilônia. Aí de lá, a Grécia, quando venceu a Pérsia, aí depois que Alexandre morreu, se formaram 4 generais, como consta a história. Aí dividiu o Império Romano já grego, na época. É por isso que houve aquela batalha entre Síria e Egito, rei do norte e rei do sul. Foi de lá que começou a vir. A Grécia conheceu a Zeus. Então o sistema sacerdotal da Grécia fez com que povos, línguas e nações, o povo europeu na época, indo-europeu, conheceu Dios. O nome era designado Dios para Zeus. E na Grécia eles chamavam dia, que é ser luminoso, e a mesma coisa, gente. Esse nome já é antigo, Dios, Theos. E para nossa língua e para as outras, Deus. Era conhecido esses nomes. Designado a Zeus, colocar esse nome que não tem nada a ver com Elohim, que significa firmeza, pilatra, porte, isso que significa tudo que é firmeza, porque quando você usa o nome do Criador, você põe firmeza. E a escritura não é anulada, como se diz. Por isso que é designado para a gente, para os outros espíritos, isso que o Criador chama dessa forma. Mas não Deus significa ser luminoso, brilhante, para denominar Zeus. Veja isso, que ele ia sentar no monte das congregações, começou lá e veio parar em Roma sacerdotal.
É isso que a gente está vendo aqui em Roma Papal. O Roma Papal já vai ser a besta que surgiu da terra, que é o sistema dela. Vamos lá. E vi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Por quê? Porque o Mashiach nasceu. A força, o reino do nosso Elohim e o poder do Yahweh, que é chamado também Yahushua para ele, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Elohim os acusava dia e de noite. Porque Satanás acusava? Satanás foi derrubado porque ali ele viu que não havia justos na terra nem nada, então ele acusava as pessoas perante o Criador que o povo andava em pecado, mas era próprio ele que fazia isso, é próprio ele que faz isso, o povo andar em pecado. E eles, os apóstolos na época, e os seus seguidores, os seguidores do Salvador, venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Eles venceram. Por quê? Porque eles resistiram às tentações, resistiram outras e outras afrontas. Eles não amaram as suas vidas, eles deram a vida para o Messias, para o Criador. Por isso que eles não amaram as suas vidas, eles levaram o Evangelho. E aqueles também conheceram o Mashiach, eles venceram, no sentido, está simbolizando eles mesmos, né, o povo todo. Por isso, alegrai-vos céus e vós que nele habitas. Ai dos que habitam na terra e no mar, já está dizendo na terra, quer dizer, aquele povo sedento e no mar, grande aglomeração de pessoas, porque o diabo desceu a vós. E tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Veja. A perseguição da mãe de Salvador. Aqui já vem relatando novamente, já volta de novo a relatar sobre ela. E quando o dragão, que é o diabo, viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher, quem é a Míriam, que dará à luz a um varão, um homem, o Salvador. E foram dados à mulher asas, 2 asas de águia, grande águia, para o refúgio. Foi dado as asas para refúgio, quer dizer que o Criador deu refúgio para ela, para que voasse para o deserto. Para onde? Para o Mitzray. Esse nome Egito já vem da língua neolatina, é Mitzray, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, metade do tempo, quer dizer que 2 anos e meio, fora da vista da serpente. Isso daqui está se referindo a Herodes. Satanás usou Herodes para perseguir a Míriam, mandou os soldados ir atrás dela. Está aqui, olha, o rei Herodes na época foi usado por Satanás para perseguir o Salvador e sua mãe. A Míriam ainda estava grávida naquela época, quando Herodes mandou os soldados atrás, porque Herodes já conhecia que já ia nascer o Mashiach, conheceu o enigma. Em Daniel 11 se fala isso também. Vamos lá. E o diabo usou Herodes, que já conhecia o enigma, como que ia nascer um Salvador para Israel, porque já era proclamado, o povo já proclamava isso, só que eles não sabiam como ia nascer. 15. E a serpente, que é o diabo que usou Herodes, lançou da sua boca, deu ordem atrás da mulher, águas como um rio, que é multidão de soldados, águas e rios. É multidões, povos, línguas e nações, sabemos disso, mas aqui é multidão de soldados, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente, onde lançada por terra,
É claro e óbvio, gente. É tão fácil de saber isso. Não é coisas que virão, não. Essas profecias foi dada para aquela época. Para Yahuanã. Para com que o povo venha ver o que ia acontecer futuramente. O que foi que houve antes e depois. Porque Apocalipse vem trazer uma coisa passado, presente. E vem mostrar as coisas para o futuro. Porque os Yahudim, ele tem visão em história profética. Os Yahudins têm visão do passado. Vê o presente. E olha o rumo para o futuro. Os Yahudins são assim, gente. Eles se preocupam com o futuro. É por isso que eles se precaveu, os Yahudins. 16. A terra, porém, acudiu a mulher. Por que a terra acudiu a mulher? A Míria, que se chama de igreja. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio. Por quê? Porque naquela época os soldados de Herodes foram atrás da Míria no deserto, porque ela fugiu para o Egito. De lá eles perderam visão. Morreu muitos soldados na época, porque não sabia por onde que se encontrava, onde que poderia encontrar ela. Então muitos soldados morreram. Então foi isso, aqui se fala sobre isso. Com a perseguição, a maioria dos soldados foram mortos no deserto, porque é quente demais. No Mitzray, que é o Egito, que eles querem dizer, por não saber exatamente onde estava o menino com sua mãe. Vamos lá, depois vocês param, vão lendo calmamente para vocês entenderem o que é profecia. Os que estão pregando aí estão pregando muita coisa errada. Os cristãos nunca vão saber. Os cristãos nunca vão saber. Eu era cego também, gente. Quando eu comecei a receber revelações, e ao descobrir o nome do Criador também, veio muita cobrança para me fazer isso, para mostrar para o mundo o que se vem acontecendo futuramente. Como se deve narrar, como se deve mostrar e narrar Apocalipse. Dizem que o mundo vai se acabar logo, mas quando que o mundo vai se acabar? Quando se fala fim dos tempos no hebraico, significa domínio de uma nação para extermínio de uma etnia. Sabe o que é etnia? É povos, daqueles povos mesmo puros. É isso, então quando falar em fim dos tempos, se impõe isso. Não é o fim do mundo não, ainda tem muita coisa para acontecer. Por isso que na entrada do ano 2000 foi muita gente, se enforcaram, isso aquilo, porque não conhecia, começaram a pregar heresia, mentira. O diabo usou Herodes para matar as crianças, os filhos de Israel. Veja aqui no 17, o dragão Herodes irou-se contra a mulher, que agora está se irando contra a mulher do povo de Yahudá, quer dizer, e foi fazer guerra aos filhos dos Yahudim, que guardam os mandamentos, os 10 mandamentos do Elohim, e mantém o testemunho do Yahu. Ele foi fazer guerra e matou a maioria das crianças menores de 2 anos. Porque ele se irou, porque os soldados não encontraram e nem voltaram. Mandaram matar a maioria das crianças. É isso que vem se pôr aqui nesse versículo. Vem contando toda a história. Sabe que profecia é história. A Bíblia é história, gente. O Tanakh é história. Vem narrando a história profética. Foi ocultado, foi dado dessa forma para Yahuanã na época, para a descendência romana, os gregos, não saberem definir, não saberem descobrir coisas da Bíblia, do Apocalipse. E quando um Yahudim e a descendência deles pegam para ler isso aqui, vão comparar coisas com coisas, vão descobrir, porque tem referência bíblica e vem já mostrando tudo. Veja aqui
Isso era em Roma, era Roma sacerdotal. Então Zeus na época ainda estava usando. Zeus estava usou Herodes e outros também. Na época ele estava começando a ganhar força em Roma. Por quê? Porque os romanos adquiriram ele da Grécia. E Zeus estava ganhando força. Aí da Grécia, como a Grécia perdeu para Roma o domínio, e ele passou o seu domínio para o sistema sacerdotal. Tá aqui a besta que subiu do mar. Roma sacerdotal de Deus. Daqui foi, gente. Apocalipse 13, de 1 a 18. Então vi subir do mar, do povos, línguas e nações. Por quê? Porque Zeus já dominava todos aqueles povos grego e romano. Uma besta, que era sistema sacerdotal que adora Deus. Theos, Deus. Que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Já vem distinguindo tudo isso aqui. Como era que o sistema papal já estava sendo dominado por Satanás. Aí vem falando tudo. 7 cabeças são 7 montes onde ele ia se assentar para dominar. E também são 7 reis futuramente. Quando constituiu o seu império, o Vaticano, estão sendo constituídos reis, papas como reis, que antes não podia constituir, sabe por quê? Porque o sistema papal tinha que servir ao império romano na época, aos reis. Agora, como fizeram o Vaticano, ela tem seu próprio império, então já se passa a ser reis no sistema do Vaticano. E sobre os seus chifres, 10 diademas. São os 10 reis ainda que receberão o reino. Esses 10 reis que ainda receberão o reino são os 10 governantes cristãos que vão ajudar Roma a perseguir o povo na vinda futura. Sobre as suas cabeças, nome de blasfêmia. Veja. E a besta, Roma sacerdotal imperial, que viera semelhante ao leopardo, está dando as características de quem? Da Grécia, como era. A Grécia era o leopardo na época do seu domínio, que é dito por Daniel 7:6. Que os seus pés como de um urso, destruidor semelhante a Medo-Persa, está aqui 7:5. E sua boca é como leão, quer dizer, devorador igual a Babilônia. E o dragão, que é Satanás, deu-lhe o seu poder e seu trono e grande autoridade. Para quem? A Roma sacerdotal, gente. O dragão, Satanás, deu o seu poder à Roma sacerdotal. Veja, para fazer sinais e prodígios na época, para tomar a seita dos nazireus, para fazer o cristianismo. Veja que nem o nome Jesus Cristo, nem Deus corresponde ao nome do Criador, e nem de seu Filho não corresponde. Se muda o nome, não é o Criador. Ele zela pelo nome dele, seu Filho também. Onde já se viu isso? A identidade do Criador está no povo e na cidade de Israel. E o seu Filho diz que tem o nome do Criador. Como é que estão pregando o nome Jesus e Deus? Futuramente vocês não sabem nem como mais pregar para as pessoas mais inteligentes que virão ainda daqui a muitos anos, quando aprenderem a língua hebraica, outras línguas, que conhecerem mesmo bem aprofundado o Torá. Vocês não tem nem como pregar o evangelho assim, Deus te ama. Que Deus é esse? Tem nome? Aí vão querer dizer Jeová. Como Jeová, que a sociedade bíblica já tirou o nome Jeová da Bíblia? É Javé aqui, que Javé não existe. Quem é esse Deus que não tem nome que vocês servem? Estão servindo quem? Aí eles vão dizer para vocês que o Criador dele, que é o Elohim, tem nome.
está no povo e na cidade. Aí você, o Salvador, quem é o teu Salvador? Jesus. Que Jesus, que o nome mesmo é Yahweh, que está o nome do Criador. O nome do Criador está no Salvador. Como é que vocês pregam Jesus? Que o nome é Yahweh, Yahushua, na língua hebraica. Vocês não tem nem como se sair. É por isso que eu digo que vão fechar as portas, gente. As igrejas de denominações evangélicas, tudo, com Roma cristão, vão tudo, esse sistema cristão vai acabar. O próprio Criador já falou isso por profecia. Não tem como. Estão iludindo o povo a adorar Satanás. Aqui já está dizendo tudo. Aqui já está dizendo tudo, é pela história profética de Apocalipse. Como foi que Satanás se entronizou dentro de Roma sacerdotal para se tornar Roma cristã? Enfraquecimento do domínio sacerdotal de Deus. Também viu uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra maravilhosa seguindo a besta. Como assim? Naquela época, os Yahudins pregavam o nome do Criador. Os apóstolos pregavam o nome do Criador e do seu Filho. Então, foram perseguidos e foram mortos. Quando colocaram a estátua de Deus no templo, os Yahudins não adoraram, porque eles fizeram isso, o sacerdote, para erguer o império novamente sacerdotal que estava decaindo na época. Então esse golpe que foi ferida mortal e foi sarada, justamente a queda do sistema sacerdotal na época de Roma. Então ela teve que fazer perseguição ao povo Yahudim, as descendências estrangeira, que é desde lá de Esdras e Neemias, que é da dispensação de Israel. Ela teve que fazer a diáspora para poder erguer, levantar o seu império de novo. Está aqui, eles pregavam o nome do Criador, né? Mas ela fez com que o nome fosse apagado, que é a ferida mortal que eles fizeram. Mas só que ela ergueu o império, foi curada novamente. Isso que quer dizer. E adora um dragão. Está aqui quem é Satanás, Deus, porque deu a besta quem? Para o sistema sacerdotal a sua autoridade. Qual é? Política, econômica e religiosa. E deram a besta a Roma sacerdotal, dizendo: quem é semelhante à besta? Adoraram, aliás, a besta e diziam: quem é semelhante à besta? Roma sacerdotal imperial. Quem poderá batalhar contra ela? Ninguém, porque ela já tinha ocasionado a diáspora. Ela venceu, implantou o cristianismo para adorar Cristo, Jesus Cristo e Deus. E foi-lhe dado uma boca para proferir, que proferirá arrogância, orgulho, atrevimento, soberba, blasfêmia, e deu-lhes autoridade para atuar por 42 meses, correspondente a 1260 dias, 3 anos e meio. Foi na época de Antíoco Epifânio, quando quebrou o pacto com o povo, quando Antíoco Epifânio veio do Egito. Antes ele fez aliança com o povo Yahudim, porque o povo Yahudim tinha raiva do povo romano. Aí muitos também da seita de Yahudins saíram por causa que a lei estava pesando demais para eles saírem e foram fazer alianças. De lá foram com o Antíoco Epifânio por Egito, Mitzray, quando voltou, trouxe todas as riquezas de lá e partiu para cima do povo de Israel, destruindo tudo. Por quê? Porque Antíoco Epifânio sabia que Israel era inimigo do Estado, inimigo do Império. Por quê? Porque pregavam um Elohim, e Israel tirou a credibilidade dos reis como Elohim, como Deus na época.
Tiram a credibilidade dos reis, como diz na época, dos reis romanos, que antes os gregos e os romanos se ajoelhavam na presença dos reis de lá, e eles não fazem isso. E foi-lhe dado uma boca que profira arrogância e blasfêmia, e deu-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Vamos lá. A ocorrência da diáspora, como se deu? E abriu a boca em blasfêmia contra Elohim para blasfemar o seu nome. Blasfêmia quer dizer palavra de ultraja a divindade ou religião. Insulto a pessoa ou pessoa digna de respeito. Dicionário, até aqui o dicionário Globo, aí vem. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos, olha, naquela época, na antiguidade, ocasionado uma diáspora, e vencê-los. E venceu, gente. A Roma venceu na época, deu-lhe autoridade sobre tribos, povos e nações para perseguir o povo de Israel na época. Foi em toda a Ásia Menor a perseguição. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos que habitam na terra vão adorar o sistema sacerdotal que implantou o cristianismo. Esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Esses que adoram Jesus Cristo não estão escritos no livro da vida, gente. Aqui está dizendo. Estão adorando por engano. Foi os tradutores sacerdotal da época que fizeram isso. Hoje em dia a arqueologia mostra que os pergaminhos, e também pelo testemunho da palavra do Criador, os evangelhos foram escritos em aramaico e hebraico, e os apóstolos enviavam para Mateus, enviava para Teófilo na época, e de lá começou a se espalhar, de Teófilo começou a se espalhar o evangelho. Então cada um traduzia da maneira como queria, e surgiu muitos pergaminhos grego ali naquela época, mas foi muitos encontrados com o tetagrama do Criador no escrito arcaico. Com o tempo, com esse tempo que Roma perseguiu, ainda vieram resgatar o evangelho, mas não conseguiram. Foram perseguidos novamente. Houve de 10 a 11 perseguições, isso a história conta. E eles, a maioria eles escondiam nas cavernas os pergaminhos, dentro de pote e outras coisas para conservar, para que futuramente o povo venha achar. Isso foi muitos fizeram de má fé, não souberam transliterar. Se o nome é Yahoo, colocaram Curios. Se o nome Yahushua, transliteraram errado para Jesus. E mesmo assim, os sacerdotes de Zeus, na época, através de Antíoco Epifânio, mandou queimar todos os escritos da lei. Livro de referência à lei 1 Macabeus, que vocês vão ver lá. Vamos lá. Se alguém tem ouvido, ouça. Perseverança dos santos. Se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém leva o cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, quer dizer, se contra o povo o romano, vai sofrer as mesmas consequências. É necessário que a espada seja morto. Então é isso, gente. Aqui está a perseverança dos santos e a fé dos santos. Então se põe dessa forma, gente. Eles não puderam fazer mais nada, o povo Yahudim. O sistema sacerdotal que adquiriu para si, criou o cristianismo para adorar Jesus Cristo, para adorar Zeus, implantaram sua cultura dentro da palavra do Criador.
Então eles não puderam, foram fazer guerras, como consta no livro de 1 Macabeu, ainda se levantaram, de Arrudim ainda se levantaram para defender sua pátria, mas foram várias vezes derrotados. Roma foi mais forte porque a maioria dos povos ali ajudou Roma. E Roma tinha em mente, quem fazia sinais e prodígios era Deus. Por isso que confundiu Paulo e Barnabé como Mercúrio, como Hermes, aliás, e Júpiter, que chamava de Hermidia, naquela época, quando eles foram fazer milagres ali. Então é isso, gente, para vocês entenderem um pouco melhor. Isso, também tem aqui os vídeos que eu coloquei no YouTube. Consultam lá esses vídeos aqui que vocês vão entender melhor. Já chega de Satanás brincar no meio do mundo cristão. Vocês têm que saber conhecer, saber distinguir, saber conhecer profecias. É muitas baboseiras que a gente vê na internet, eles falando uma coisa e outra que não tem nada a ver. A gente já está no terceiro selo, desculpa, a gente está no terceiro selo, que é o cavalo preto, ainda vem um cavalo amarelo, que vai ser a terceira guerra mundial. Isso só vai acontecer a partir de 2100 em diante. A terceira guerra mundial, eles ainda estão se preparando ainda, com enriquecimento de urânio, bombas biológicas, isso, aquilo. Só que a ONU está dando em cima, mas eles estão se preparando ainda para o futuro, fazer a terceira guerra mundial para destruir a terça parte. Aí depois disso vem outras coisas, vem acontecer o que a Terra ela vai sair um pouco do eixo, e tudo que tiver espécie em cima vem abaixo. Vem pedras, vem meteoritos, isso, aquilo. Depois ainda vem muita coisa ainda. A Terra ainda vai entrar, ainda vai ter ainda o domínio do povo de Israel durante 1000 anos. O Vaticano vai ser destruído antes de 1000 anos de Israel. O Vaticano vai ser destruído. A Israel ainda vai dominar o mundo com sua lei. Ainda vem o que mais? É muita coisa. Depois disso, Satanás vai ser solto, vai começar a colocar na mente de muitos que a lei não está funcionando direito, aí vão começar a andar em pecado de novo. Mas nessa época a Terra já está se aproximando do Sol. Aí vem o Filho do Homem, rebate a igreja, e a Terra vai ter que se chocar com o Sol para se formar um novo céu e uma nova Terra, e o mar já não existirá mais. Então Sheol, gente, é um encontro, o pacto da Terra com o Sol. Primeiro vai se impactar Mercúrio com o Sol, que vai escurecer a terça parte. Depois Vênus, que a quarta parte vai escurecer. Depois a Terra, para fazer isso, porque o Sol é o núcleo do universo, então todos os planetas girem ao redor dele. A gente vê que os dias estão mais quentes, porque a Terra se aproxima da rota do Sol a cada 3 centímetros durante o ano. Então tem muita coisa, né? Agora, como vai se acabar, como muitos evangélicos estão pregando a vinda do Filho, isso, aquilo, isso, ainda vai muita coisa ainda acontecer. Não é para agora não, a Terra ainda não está se decompondo não. Acontece terremoto, peste, isso, aquilo, porque tem que acontecer. Como diz o Criador, ainda não é o fim dos tempos. Vamos lá. Então tá, gente, obrigado pela atenção, tudo. Espero que isso lhe ajude a entender um pouco. Futuramente vai ser a perseguição do povo cristão que adora um Cristo contra o povo que for pregar o nome do Criador original, no sentido do Iarro e do seu filho, que é Iarro também, em todo o mundo. Então eles vão se levantar contra, porque não está tendo conhecimento, eles não estão se aprofundando em conhecer o hebraico, não estão se aprofundando em conhecer os mistérios da palavra do Criador. Eles estão acreditando mais do que os tradutores escreveram, que mudou tudo. A tradução da Bíblia, algumas está em maior parte, eu digo assim, que está em 92% certa.
Mas os nomes estão totalmente transliterados errado. Se encontra só 2% dali que ainda se mantém fiel só nos nomes na nossa Bíblia. Se você for pegar a nossa Bíblia e for procurar o nome do Criador no nome do povo e da cidade, você não encontra, que não tá, não tem. Não tem como você provar. Mas se eu pegar o Tanakh e lhe mostrar, tem. Eu lhe mostro. Tem provas. Então valeu a atenção, tudo, shalom, obrigado.